Bom dia. Hoje nós teremos a apresentação sobre algumas propostas de design para o Habitat Marte. É uma proposta de Aniela Oliveira, com colaboração minha, Júlio Rezende, e será colocado a apreciação e avaliação dos participantes da missão. Bom dia, Aniela. Bom dia, pessoal. Como ficou combinado entre a gente, no final a gente ia trazer para vocês uma proposta de modificação para a fachada do Habitat Marte. Então, eu e Júlio, durante a semana, fomos conversando e ele foi trazendo algumas ideias, e eu com as minhas também, e juntando a gente chegou a uma conclusão que a gente vai ver o resultado final, já já. Isso aqui é como está atualmente, não tão atual, porque essas primeiras fotos do lado esquerdo e a de cima, elas são as anteriores a essa reforma que ocorreu, que modificou a estufa, que agora ela está nesse material azul e está numa dimensão maior. Os materiais que a gente tinha disponível, o acordo era que a gente poderia trabalhar com adesivagem, essa chapa de poliestilena que ele pesquisou, a chapa de policarbonato que tinha sido utilizada na estufa, os blocos de isopor ou chapa de compensado naval, além de tintas para a gente modificar a coloração da fachada. Ele me trouxe esse brainstorm, que ele tinha feito algumas alterações na frente, uns exemplos de como ficaria, umas ideias. Também me trouxe umas referências, que era a base na China, que está do lado esquerdo. Eu trouxe a referência de bunker, que é uma coisa bem voltada para a imaginação científica que as pessoas teriam de uma fachada de coisas voltadas ao espaço ou relacionadas à ciência. Ele me trouxe também esse exemplo com cores desse elemento central, que remete a uma cor mais viva, porque no espaço que estava, vou voltar ao slide, não sei se vocês repararam, mas a gente fez até um estudozinho aqui, colocando em preto e branco os destaques das cores que tinham anteriormente. E a gente percebeu que essas cores não chamavam atenção. Como é que eu posso dizer? Não era atrativa para quem viesse de longe, não era como se fosse uma referência, assim, não tinha um destaque na paisagem. Daí a gente, utilizando essas cores preto e amarelo, a gente chegou nessa conclusão de alternância entre essas duas cores daria um maior destaque. Trouxe também o exemplo do lado direito, que é de uma base que ela é desmontável, que acontece o evento todo, depois eles desmontam a base e doam para uma escola. E a proposta final que a gente chegou foi esse tipo de modelo, que tem a fachada baseada no bunker, como eu tinha dito, usando os elementos que remetam à imaginação científica e que também tenha destaque na paisagem, na coloração de paisagem que tem no local. E é isso aí, a proposta. Se alguém quiser dar alguma opinião, mudança de formato ou cor, é bem-vindo, que a gente está pensando ainda, estruturando a ideia. É isso. Então, Aniela, muito boa proposta, bastante interessante, uma ideia bem legal, assim, do que o professor Júlio já vinha comentando comigo. Eu queria saber, assim, no conceito aí que você fala da base desmontante, né, que foi uma inspiração, como é que isso poderia ser aplicado nessa estrutura? Ele trouxe a base que pode ser desmontada e doada como um exemplo eu acho que mais o formato mesmo, mas no caso dessa daí também pode ser aplicado, que a gente estava
materiais. Caso a gente faça em isopor ou no compensado naval, ela também seria desmontável, porque seria a parte frontal só a fachada Sim, do habitat. Então, a gente teria como fazer. legal. E também a gente comentou sobre a possibilidade de iluminação nessas partezinhas redondas e como se fosse um refletor iluminando também a parte frontal, que à noite daria um destaque bem diferente na Até parte. uns LEDs, alguma coisa assim, né? Ficava bem chamativo mesmo. À É, noite ficava legal lá, sim, e acredito. também a proposta dessa porta mais como se fosse de uma aeronave, alguma coisa do tipo, uma porta mais diferentona, que atraísse mais quem fosse lá. Para tirar uma foto aí na frente, para fazer uma visita mesmo, tornar mais interessante, sabe? Legal. E eu acho que seria interessante também, aí é já uma ideia, assim, já que você disse que ainda estão na fase de implementação, né, de ver o que poderia estar sendo integrado aí. Acho que poderia tentar trabalhar um pouco na parte da câmera de descompressão, sabe? Tentar dar Uhum. um destaque ali naquele canto ali esquerdo, para, assim, alguma forma de estar como se fosse mostrando assim, ali é a parte que vão sair os astronautas na, nas EVAs, né, atividades extraveiculares. Então, acho que uma sugestão aí poderia estar sendo trabalhada alguma coisa assim que integrasse, sabe? Só nessa parte da porta, assim, que ela fica meio, assim, fica o conceito frontal, né, mas ela fica ali um pouco deixada de lado. É, Mas, assim, eu acho que poderia estar incorporando alguma coisa, achar algum detalhe assim interessante, sabe? Tipo, ver alguma coisa até das propostas aí que foram apresentadas, né? Alguma coisa mais voltada para, ó, é dali que vão sair os astronautas, entendeu? Acho que pode ser uma coisa legal, uma ideia, uma sugestão legal para ser considerada. sim, com certeza. É porque essa primeira proposta era justamente só para a fachada mesmo, só a parte frontal Sim, para ter uma modificada. Mas sim, estou aberta a opiniões e sim modificar essa parte lateral aí também. Numa primeira proposta que eu mostrei a ele, eu até aumentei essa parte da frente, porque posteriormente poderia vir a ser construído um tipo um observatório aí em cima, como se fosse só a laje com a sim, proteçãozinha para você observar o céu. Aí sim. está vendo as possibilidades. Não, eu nem digo a lateral, assim, eu digo mais só essa porta, sabe? Porque ali essa porta branca aí é a câmara de descompressão. Então, é quando a gente. É dali que a gente, por exemplo, a gente vai, se prepara para a atividade, coloca a roupa, o capacete, entendeu? Uhum, Aí a gente passa uns 5 minutos aí dentro, sabe? uhum. Simulando mesmo a questão da descompressão da sala. Aí depois aí a gente vai e sai para fazer atividade. Então, assim, eu acho que alguma coisa. Não tenho nenhuma ideia por agora, assim, pode até vir alguma sugestão que eu possa estar comentando com você, com o professor Júlio, mais na frente. Mas, assim, só para dar um destaque maior nessa parte, entendeu? A gente ficou combinando até depois de fazer um levantamento, porque como eu nunca fui lá na base, eu não sabia nem onde é que tinha porta, onde é que tinha janela. Júnior me falou Sim. também que essa porta estava aí eu peguei e encaixei a porta já de acordo com o que tinha lá, por isso que não teve modificação ainda. E eu imagino que deve ter sido difícil, assim, para você imaginar, né? Sem ter ido lá, mas parabéns, ficou muito massa, assim. Até porque Uma isso aí ideia muito show. depois a gente faz direitinho, faz uns renders bem da hora aí para apresentar o Sim, Niela, legal. Oi. não, era só uma dúvida mesmo que eu tive, porque essa porta azul, nessa imagem do meio, dá para ver que tem o símbolo, o logo do Habitat Marte. É para ser tipo uma adesivagem, alguma coisa do tipo, ou é só uma marca d'água, alguma coisa assim? Não, essa proposta também foi trazida por ele eu tinha feito como se fosse a inicial, essas que estão no entorno, que não teria a imagem em cima da porta, mas foi um pedido dele e eu acrescentei posteriormente também, como se fosse uma adesivagem.
Porque qualquer coisa era só uma dúvida mesmo, porque já que a ideia é identificar como sendo o Habitat Marte e trazer esse tipo, o pessoal, olha ali o Habitat Marte, o que será que é? Causar uma certa curiosidade. É interessante ter uma identificação pelo logo, pelo logotipo. E talvez não precisa nem ser assim em cima da porta mesmo, porque isso pode acabar, tipo, falando em questões de gráfica, é um pouquinho complicado você fazer o corte do adesivo certinho e depois colar em cima. Mas poderia ser somente uma identificação em cima, uma placa de acrílico, alguma coisa assim também. Eu pensei nisso também, mas eu acho que não, desculpa ter te interrompido, mas eu acho que não seria de tão destaque assim, porque depois que você tirasse a foto, de acordo com a dimensão da parede, ela ia ficar muito pequena, não ia dar para ver a logo. Se a gente fizer tipo uma marca d'água em cima, por cima da porta, por cima da parede, assim, dá um maior destaque para a marca, entendeu? Entendo, entendo. Qualquer coisa, depois a gente tem várias formas diferentes de se identificar um local. Qualquer coisa a gente pode bater um papo depois para Pronto. ver algumas formas, porque assim, só pensando que talvez a gente tenha que instalar isso, dá um trabalho adesivar, principalmente nessas situações. Mas pode ser pintura também, não sei, porque se fizesse uma pintura tipo stencil, aí era mais fácil, né? Sim, sim, com certeza. Aí Daí é muito era mais fácil. é.